Oi, pessoal. E aí, galera? Só tem uns 3, 4 dias. Deixa eu ver. 4 dias hoje já que minha roupa tá no varal aí, ó. Olha só. Tem roupa pra enxugar aí. Chovendo direto. Uns 4 dias direto sem chovendo. Ó, roupa pra ali. Tem mais pra ali, ó. Essa lameira que tá aqui. E aqui o barro é grudento quando chove. Tanto de cachorro ali não querendo comer. Ó. E o dia amanheceu assim, ó. Hoje nublado. Querendo chover de novo, mas não vai chover hoje não. Só tá ali assim, já tá limpo. Olha pra cá. E porque ali assim tem uns coisas ali ainda. E é isso. Será que enxuga hoje? Eita, tem muita roupa pra enxugar. E é mais as roupas grossas, mais difícil. É isso, tchau, até o próximo vídeo.